Você já teve aquele momento estranho em que abre o aplicativo do banco e pela primeira vez na vida adulta não sente vontade imediata de fechar a tela? Antes, era sempre o mesmo roteiro. Você entra no app, vê o saldo, toma um soco no estômago, fecha rápido e promete mentalmente que mês que vem vai ser diferente. Nunca é. Só que um dia, por esforço, teimosia, acaso ou uma mistura caótica dos três, acontece uma coisa diferente. Você abre o app e vê 6 dígitos pela primeira vez. R$100 mil. Não é herança, não é prêmio de reality show, não é golpe. É dinheiro que você juntou ao longo de anos, dizendo não para coisas que teria adorado dizer sim. Lá fora, nos vídeos gringos, muita gente fala de $20 mil como esse marco psicológico. Para o brasileiro médio, esmagado entre aluguel, boletos, juros e imposto, a versão realista desse número é R$100 mil. E é disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos, e aqui a gente não vive em planilhas de consultoria. A gente vive no Brasil. Essa mistura de modo hard com bug permanente, onde quem ganha bem se sente pobre e quem ganha mal sente que está sempre a um boleto de desmoronar. Se você quer entender por que R$100 mil são na prática o primeiro grande divisor de águas entre viver em modo sobrevivência e começar a jogar o jogo do dinheiro de forma estratégica, se inscreve no canal, deixa o like e presta atenção, porque isso aqui pode ser a diferença entre você continuar correndo na esteira ou finalmente ver a porta de saída da corrida dos ratos. Quem realmente chega nos R$100 mil? Vamos tirar uma coisa do caminho logo de cara. Ter R$100 mil guardados no Brasil não é normal. A maioria das pessoas não consegue nem manter o saldo positivo até o fim do mês, quanto mais acumular 6 dígitos. Muita gente passa a vida inteira sem ver esse número na conta nem em dia de pagamento. Não porque todo mundo é irresponsável, mas porque o sistema inteiro é desenhado para sugar cada centavo que entra, da comida ao transporte, da educação aos juros do cartão. Você é empurrado para consumir hoje e se virar amanhã. Então, se você já tem ou está perto de chegar nos R$100 mil, você não é pessoa comum. Você já fez algo que a maior parte da população nunca vai conseguir fazer. Só que aí vem o primeiro choque de realidade. Ter R$100 mil não te torna rico. Ter R$100 mil te tira da beira do penhasco. É como sair da UTI e ir para o quarto normal. Você ainda está no hospital, ainda está em tratamento, ainda pode piorar se bobear, mas pelo menos não tem mais um monte de máquina apitando do seu lado. R$100 mil não é linha de chegada. R$100 mil é o primeiro degrau em que você finalmente consegue respirar e pensar em algo além do próximo boleto. Os patamares invisíveis do dinheiro. A maior mentira que vendem por aí é que riqueza é uma linha reta. Você ganha um pouco mais, junta um pouco mais, melhora a vida um pouco mais e assim vai. Na prática, não funciona assim. O dinheiro não cresce como uma rampinha. Ele cresce em patamares. Você passa anos no chão, patinando. Qualquer imprevisto te derruba. Você junta R$2 mil e aparece uma doença. Junta R$5 mil e o carro quebra. Junta R$8 mil e vem uma demissão, um aluguel que sobe, uma reforma obrigatória. É como empurrar um carro 1.0 morro acima. Você sua, faz força, quase escorrega para trás. Pense em desistir. A sensação é de que está dando tudo de si, mas o carro não anda. Só que tem um ponto em que você cruza o topo da ladeira. Não é o final da estrada, é só o fim da subida. Quando o carro passa daquele ponto, a gravidade muda de lado. R$100 mil no Brasil são esse topo da ladeira para muita gente. Tudo o que vem antes é arrasto. Tudo o que vem depois começa aos poucos a contar com a ajuda dos juros compostos, das oportunidades e da tua própria cabeça funcionando em modo menos desesperado. O modo sobrevivência, quando o cérebro trabalha contra você. Enquanto você está sem reserva, o seu cérebro não funciona em modo investidor, ele funciona em modo sobrevivente. Isso não é drama, é biologia. Quando você não tem colchão financeiro, qualquer coisa vira ameaça. Um remédio, um pneu furado, um pedido de dinheiro na família, uma queda de renda,
Um erro de cálculo. Você aceita emprego ruim porque não pode ficar um mês sem salário. Você aguenta chefe abusivo porque não tem para onde fugir. Você fica em um aluguel apertado e carro porque não tem como bancar a mudança. Você topa trabalhos e favores que odeia porque precisa do dinheiro. Seu cérebro fica ocupado apagando incêndio. Você não pensa em construir nada. Você pensa em não desmoronar. É como tentar planejar uma viagem enquanto a cozinha está pegando fogo. Não dá. Toda a sua energia mental vai para sobreviver ao hoje, não para enxergar o amanhã. Enquanto você está nesse modo, não adianta falar de estratégia sofisticada, carteira diversificada, alocação internacional. O que você precisa é parar de se sentir permanentemente à beira de um colapso. E é aí que entra a tal barreira dos 100 mil reais. O primeiro respiro. Como 10 mil reais já mudam o jogo. Antes de falar dos 100 mil reais, tem um mini patamar que muita gente subestima. 10 mil reais. Para muita família de classe média baixa no Brasil, 10 mil reais equivalem a uns 2 ou até 3 ou 4 meses de custo de vida enxuto. Só esse colchão já muda sua sensação de ameaça constante. Você sabe que se perder o emprego, não vai passar fome amanhã. Você não vai ser despedido semana que vem. Dá para respirar um pouco. E isso mexe com seu humor, com suas escolhas, com sua coragem. Mas 10 mil reais ainda são um colchão frágil. Uma sequência de problemas engole esse dinheiro rápido. Uma internação, um processo, um acidente mais sério, um período mais longo sem renda e pronto, você volta para o zero. 10 mil reais te tiram do precipício. 100 mil reais te colocam em um patamar completamente diferente de opções. É aí que a coisa começa a ficar interessante. Dos 10 mil reais aos 100 mil reais, quando a inércia muda de lado. Vamos fazer uma conta mental, sem frescura de planilha, só para você sentir o tamanho da subida. Imagina que você consegue economizar 2 mil reais por mês. Em Brasil, isso é heróico. Muita gente mal consegue sobrar 200 reais, mas vamos supor que você já fez ajustes, cortou excessos, aumentou um pouco a renda, se mexeu. Se você colocar esses 2 mil reais por mês em investimentos razoáveis, nada mirabolante, e tiver um retorno médio de longo prazo em torno de 8% ao ano, vai levar algo como quase 4 anos para chegar em 100 mil reais. 4 anos dizendo não para coisas que dariam um prazer instantâneo. 4 anos vendo gente do seu círculo social trocar de carro, parcelar viagem, comprar celular de 7 mil, enquanto você mantém o pé no freio. É pesado, é cansativo, dá vontade de desistir no meio. E muita gente realmente desiste. Mas olha a mágica. Os segundos 100 mil reais chegam mais rápido que o primeiro, mantendo o mesmo esforço, o mesmo aporte de 2 mil reais por mês, o mesmo retorno médio de 8% ao ano. Você não leva mais quase 4 anos para ir de 100 mil para 200 mil. Você leva algo na casa de pouco menos de 3 anos. Você não trabalhou mais. Você não fez mágica. Você só passou a ter o dinheiro antigo trabalhando junto com o dinheiro novo. É a mesma disciplina, o mesmo aperto, o mesmo esforço. Só que agora, o jogo não é mais 100% você contra o mundo. Os juros compostos que pareciam lentos e irrelevantes lá no começo começam a empurrar o carro junto. E quanto maior fica o valor, mais rápido as coisas andam. Quando os juros compostos finalmente ficam visíveis. Juros compostos são aquele amigo que todo mundo jura que é maravilhoso, mas que no começo parece inútil. Quando você tem 1.000 reais investidos e ganha 10% ao ano, estamos falando de 100 reais. É legal, mas não muda a sua vida. Quando você tem 10 mil reais, 10% viram 1.000. Ainda é pouco no grande esquema, mas já paga uma conta, uma parcela, um mês mais apertado. Agora, olha o que acontece quando você tem 100 mil reais investidos. Mesmo com um retorno médio de 8% ao ano, sem procurar nada super arriscado, isso é 8 mil reais por ano só de rendimento. Algo em torno de 600 a 700 reais por mês pingando na sua vida, sem você trabalhar uma hora a mais. Não é renda de vivo de renda, mas é uma diferença absurda entre se eu não trabalhar esse mês, eu morro, e se eu tiver um mês ruim, não é o fim do mundo. É nesse ponto que a sua cabeça começa a olhar para o dinheiro de outra forma. Você para de pensar só em quanto eu ganho por mês e começa a pensar em quanto o meu patrimônio produz mesmo se eu não mexer um dedo. Esse é o tipo de pergunta que herdeiro aprende a fazer desde cedo. No Brasil, a maioria só começa a pensar nisso depois que rala muito para juntar os primeiros 100 mil reais. A verdadeira conquista escondida por trás dos 100 mil reais tem algo mais importante do que os números. Para juntar 100 mil reais honestamente no Brasil, você não precisa só de dinheiro.
Você precisa virar outro tipo de pessoa. Pensa no processo. Você teve que aprender a dizer não para a compra por impulso. Teve que recusar upgrade de padrão de vida só porque o salário aumentou. Teve que aguentar comentário de família e amigos do tipo: você tem que aproveitar a vida. Pra que juntar tanto dinheiro assim? Compra logo esse carro, você merece. Teve que aprender a olhar para o próprio extrato sem fugir. Teve que ajustar gasto chato, tipo energia, mercado, restaurante, assinatura inútil. Teve que rever amigo que só te coloca em furada financeira. Juntar 100 mil reais não é só acumular dinheiro, é reconfigurar sua identidade. Você deixa de ser a pessoa que vai ver depois e passa a ser a pessoa que decide hoje pensando em daqui a 5, 10, 20 anos. Você prova para você mesmo que é maior do que a vontade de gastar. Você descobre que consegue atrasar a recompensa agora para ter liberdade lá na frente. Isso não é habilidade financeira, é habilidade de vida. E é por isso que depois que você junta 100 mil reais uma vez, é muito difícil voltar a ser completamente a mesma pessoa que torrava tudo no crédito. Quando o problema deixa de ser o cafezinho e vira o aluguel. Antes dos 100 mil reais, você vive fazendo ginástica mental por causa de coisa pequena. Você fica 10 minutos decidindo entre 2 tipos de arroz para economizar 2 reais. Você se culpa por ter comprado um lanche de rua. Você faz conta se pode pedir delivery uma vez por mês ou nenhuma. Essas microdecisões consomem energia mental absurda e, no fim, mexem pouco na linha de chegada. Depois dos 100 mil reais, acontece uma coisa estranha. Você para de se importar tanto com o café e começa a se importar com coisas muito maiores. Porque você entende que a diferença entre café em casa, X, café na rua, é ridícula quando comparada à diferença entre alugar um apartamento mais caro do que precisa, X, morar em um lugar mais simples e investir a diferença por 10, 15, 20 anos. Você percebe que gastar 200 reais a mais no mercado não te destrói, mas assumir uma parcela de carro de 2 mil ou um aluguel 1.500 reais acima do que cabe na sua realidade pode te roubar centenas de milhares de reais no longo prazo. Você para de suar pelos detalhes e começa a ficar obcecado com os grandes números. Onde eu moro? Como eu me locomovo? Quanto eu invisto? Como eu aumento minha renda? Essa mudança de foco é libertadora. Você gasta menos energia se culpando por besteira e mais energia negociando salário, repensando moradia, recalculando o custo real de um financiamento. Erro clássico: transformar 100 mil reais em brinquedo caro. Agora, deixa eu falar do ponto em que a maioria escorrega feio. A pessoa rala por anos, junta 100 mil reais, sente esse alívio psicológico, vê os 6 dígitos no app e no mês seguinte toma uma decisão desastrosa. Compra um carro zero de 100 mil reais ou torra metade em viagem e a outra metade em reforma. Ou usa tudo como entrada de um apartamento que não cabe no orçamento e se amarra em um financiamento de 30 anos. O problema não é carro, não é viagem, não é apartamento. O problema é confundir primeiro alicerce do patrimônio com prêmio por bom comportamento. Esse 100 mil reais não é troféu, é cimento. Você pode usar esse cimento para erguer uma estrutura que vai te dar liberdade lá na frente. Ou pode espalhar o saco de cimento no chão, brincar um pouco e depois reclamar que nunca teve chance. Do ponto de vista financeiro, é chocante ver o que as pessoas fazem com o carro. Se você somar parcelas, seguro, IPVA, combustível, manutenção e mimos, muita gente gasta facilmente 1.500 a 2.000 reais por mês só para ir de um lugar A para um lugar B. Mantendo isso por décadas, é literalmente o valor de uma independência financeira que foi embora pelo escapamento. Enquanto isso, a mesma pessoa diz que não consegue investir todo mês. Não é que ela não consegue, é que ela escolheu estacionar a aposentadoria na garagem. Quando você entra em uma concessionária, ninguém vai te mostrar essa conta. Eles vão te mostrar o valor da parcela, a entrada bonitinha, o carro brilhando, o cheirinho de novo, a sensação de status. Não vão te mostrar o custo de oportunidade real. Pega um carro de 100 mil reais, você coloca como entrada, financia o resto, assume um pacote de custos mensais pesados. Esse carro começa a desvalorizar assim que sai da loja. Em poucos anos, vale menos do que você pagou. Agora pegue os mesmos 100 mil reais e jogue esse dinheiro em uma estratégia simples de investimento que, ao longo de décadas, te entrega algo como 8% ao ano em média. Não é promessa de enriquecimento rápido, é matemática de longo prazo. Se você deixar esse dinheiro quieto por 20, 25, 30 anos, pode estar olhando para algo na casa de múltiplos do valor inicial. Ou seja, o preço verdadeiro daquele carro não é 100 mil reais,
É tudo que esses 100 mil reais poderia ter virado se estivesse investido. Você não está só comprando um carro, você está abrindo mão de um futuro onde talvez pudesse trabalhar menos, se aposentar antes, escolher empregos com mais calma, ter segurança real. Quando você enxerga 100 mil reais assim, o jogo muda. A pergunta deixa de ser, eu consigo pagar essa parcela? E passa a ser, esse gasto vale mesmo todo o futuro que eu estou entregando em troca? O filtro do custo de oportunidade em tudo. Quando você atravessa a barreira dos 100 mil reais, tudo começa a passar por esse filtro do custo de oportunidade. Você olha para apartamento maior, escola mais cara, viagem internacional de 30 dias parcelada, hobby caro com mensalidades salgadas e pensa, quanto isso custa em tempo de liberdade futura? Você começa a medir decisões em anos de vida. Esse aluguel mais caro vai atrasar quantos anos a minha independência? Esse padrão de vida mais alto vai exigir quantos anos a mais preso no emprego que eu odeio? Essa dívida longa vai me impedir de aproveitar quais oportunidades? E ao mesmo tempo, você percebe uma coisa curiosa. Metade das coisas que você achava que queria, na verdade, você não quer tanto assim. Você queria porque todo mundo dizia que era sucesso. Você queria porque nunca tinha parado para olhar o preço verdadeiro. Quando você começa a olhar o mundo com essa lente, fica mais fácil dizer não. Não porque você é mão de vaca, mas porque você tem algo maior em mente. Construir um patrimônio que compre tempo, não só coisas. O caminho prático para chegar nos 100 mil reais saindo do zero. Agora vamos para a parte que dói e ao mesmo tempo liberta. Como chegar nesses 100 mil reais se hoje você está no absoluto zero? Ou pior, no negativo. Eu vou simplificar em etapas, não porque seja fácil, mas porque precisa ser claro. 1. Enxergar o buraco exato em que você está. Antes de pensar em juntar, você precisa saber quanto custa a sua vida de verdade. Aluguel, comida, transporte, remédio, escola, internet, contas fixas, pequenos prazeres, tudo. Enquanto você não souber quanto custa em média um mês básico da sua vida, 100 mil reais é só um número solto. Quando você descobre que sua vida hoje custa, sei lá, 3 mil, 5 mil, 7 mil por mês, 100 mil reais deixa de ser um número místico e passa a ser algo concreto. Isso paga tantos meses de vida se tudo der errado. Esse é o primeiro choque necessário. 2. Montar um mini colchão de emergência. Se você está totalmente pelado financeiramente, o objetivo não é saltar direto para os 100 mil reais. O objetivo é montar um primeiro colchão de 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, dependendo da sua realidade. Esse montante inicial não é investimento, é airbag. Ele não existe para render muito. Ele existe para te impedir de voltar para o buraco toda vez que surge um imprevisto. Se você já está devendo, talvez a primeira fase seja parar de cavar, negociar juros, cortar gastos óbvios, vender coisas que não fazem mais sentido, ajustar padrão de vida para um degrau abaixo. 3. Declarar guerra às dívidas caras. Enquanto você paga 10%, 15%, 20% ou mais de juros ao ano em dívida, não faz sentido sonhar com um investimento top, dívida de cartão de crédito, cheque especial, crediário de loja, empréstimo pessoal com juros altos. Isso tudo é um buraco de ácido embaixo do seu balde financeiro. Antes de sonhar com carteira diversificada, você precisa tampar o fundo do balde. Quitar dívida de juros altos é um investimento com retorno garantido. Se você paga 15% ao ano de juros e consegue se livrar dessa dívida, é como se tivesse ganho 15% de retorno sem risco. Não tem investimento mágico que de forma honesta te garanta isso com segurança. 4. Aumentar renda não é luxo, é necessidade. Para muita gente, não é possível chegar a 100 mil reais só cortando gasto. Chega uma hora em que não tem mais onde cortar sem destruir a qualidade mínima de vida. A partir daí, a conversa muda de como eu gasto menos para como eu ganho mais. Freelancer, bico, renda extra, mudança diária, estudo direcionado, trabalho extra por um período, vender serviço, empreender aos poucos, nada disso é glamuroso. Muitas vezes é cansativo, injusto e desgastante. Mas, se você quer encurtar o caminho até os 100 mil reais, aumentar a renda é uma das alavancas mais poderosas. 500 reais a mais por mês parecem pouco, mas ao longo de anos, com disciplina, viram dezenas de milhares. 6. Automatizar o processo de investir. Quando você finalmente começa a sobrar dinheiro de forma previsível, tem que aproveitar essa previsibilidade. O ideal não é ver quanto sobra e investir, é decidir quanto vai investir e viver com o resto. Transformar o investimento em boleto automático. Todo mês,
Assim que o salário cai, uma parte vai embora para uma conta ou aplicação que você não mexe toda hora. Se você depende da sua força de vontade todo mês, uma hora você cede. Se você automatiza, você tira a emoção da jogada. 7. Escolher uma estratégia simples e não sabotá-la quando começar a ter sucesso. Você não precisa reinventar a roda. Hoje, no Brasil, já existe acesso a investimentos básicos, como renda fixa atrelada ao CDI, títulos públicos, fundos de índice, ETFs, que espelham a bolsa, fundos imobiliários que te dão renda mensal, exposição internacional via BDRs e outros. O grande segredo não é achar o melhor investimento do mundo, é escolher uma estratégia sólida, coerente com o seu prazo e tolerância ao risco e não destruir essa estratégia na primeira crise, na primeira manchete de medo ou no primeiro amigo gabando de um ganho absurdo em coisa arriscadíssima. Se você quer que os R$100.000 cheguem e depois cresçam, precisa aprender a respeitar o tempo. Riqueza de verdade leva anos, às vezes décadas. 7. Proteger-se de você mesmo quando chegar lá. Quando os R$100.000 finalmente aparecem, você vai sentir duas forças brigando dentro de você. Uma voz dizendo: cara, você conseguiu, aproveita, troca de carro, faz aquela viagem, você merece. E outra dizendo: se eu for inteligente agora, posso transformar isso em algo muito maior lá na frente. O seu trabalho é não deixar a primeira voz vencer completamente. Não estou dizendo que você não possa celebrar. Talvez faça sentido separar uma parte pequena, 5%, 10%, para uma recompensa planejada, mas o grosso desse valor precisa continuar sendo visto como um alicerce do seu futuro, não como um prêmio que você pode explodir. R$100.000 como a porta entre dois mundos. R$100.000 não são o fim da corrida dos ratos, mas são a primeira grande porta entre dois mundos. De um lado, o mundo em que você reage à vida, aceita qualquer emprego, engole qualquer condição, vive refém de boletos e juros, tem medo permanente de imprevistos. Do outro lado, o mundo em que você começa a desenhar a própria vida. Pode recusar lugares tóxicos, pode escolher melhor as batalhas, pode planejar mudança de carreira, pode aproveitar oportunidades que exigem fôlego financeiro. O que separa esses dois mundos não é R$1 milhão, é esse primeiro bloco de R$100.000 construído com disciplina, frustração, escolhas difíceis e uma visão de longo prazo que quase ninguém tem. Você não precisa ser gênio. Você não precisa ser herdeiro. Você não precisa ganhar 50 mil por mês. Você precisa decidir que vai subir esse primeiro morro custe o que custar, mesmo que leve anos. Lá fora, muita gente fala de $20 mil como esse ponto de virada. Aqui dentro, na realidade do brasileiro que vive apertado, esse número se traduz em R$100.000. Esse é o entraço. Não é VIP, não é camarote, não é acesso ilimitado ao luxo. É o entraço para você finalmente parar de viver apenas para pagar contas e começar a construir de fato uma vida com margem de escolha. A pergunta não é mais, será que dá? A pergunta é, quanto tempo você ainda vai aceitar viver à mercê de tudo e de todos antes de começar, hoje, a montar o caminho até os seus primeiros R$100.000? Se você quiser que eu faça um vídeo só mostrando, passo a passo, simulações reais de quanto tempo leva para chegar nesses R$100.000 em diferentes cenários de renda e investimento, comenta aqui embaixo. Quero sair da corrida dos ratos, que eu trago esse vídeo com a matemática escancarada. Porque no fim do dia, liberdade não é um discurso motivacional. Liberdade tem preço. E para o brasileiro médio, o preço de entrada começa em R$100.000.